O clima semiárido, também chamado de tropical semiárido, ocorre numa grande área do sertão nordestino, mas principalmente podemos localizá-lo na região centro-norte da Bahia, interior, região oeste dos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, região centro-sul do Definição do Ceará, clima sul semiárido. e sudeste do O Piauí. clima semiárido é seco e quente. Há pouca variação de temperatura durante o ano. A média anual fica entre 25 graus e 28 graus. Chuvas em pouca quantidade. O índice pluviométrico anual fica em torno de 700 milímetros. As poucas chuvas se concentram entre os meses de janeiro a maio. As chuvas não são distribuídas uniformemente na região de clima semiárido. Tem áreas que são mais secas, ficando anos sem presença de chuva. Ação irregular de Problemas massas de ar sociais tropical relacionados ao e clima equatorial. semiárido. Primeiro, a baixa pluviosidade com poucas chuvas dificulta o desenvolvimento da agricultura, gerando falta de emprego e pobreza na região em que predomina esse clima. O clima desfavorável dificulta também o desenvolvimento das cidades e o estabelecimento de indústrias, colaborando com a pobreza no sertão nordestino. A seca no semiárido nordestino é um dos principais problemas sociais do Brasil na atualidade, sendo responsável pelo O clima sofrimento de desértico milhares de é famílias que aquele que residem ocorre na nas região. regiões marcadas pela presença de deserto. Podemos encontrar este tipo de clima nos seguintes desertos: deserto de Saara, Arábia, Austrália, Atacama, Negev, Kalahari, Sonora, Líbia, Mojave, Características do clima Argélias, desértico entre são outros. umidade do ar, índice pluviométrico e temperatura média. O clima desértico é aquele que ocorre nas regiões marcadas pela presença de desertos. Podemos encontrar estes tipos de clima nos seguintes desertos: Saara, Arábia, Austrália, Atacama, Negev, Kalahari, Sonora, Líbia, Mojave, Argélia, entre outros. Elevada amplitude térmica, que é a diferença entre mínima e máxima temperatura do dia. Em alguns desertos, por exemplo, a temperatura durante o dia pode chegar em 40 graus Celsius e à noite pode cair para 5 graus negativos. Baixíssimos índices de umidade relativa do ar. Durante o ano, a média de umidade fica em torno de 30%. Também tem baixíssimo índice pluviométrico, chuvas anuais. Na média anual, regiões de clima desértico possuem índices de chuvas. Porém, em alguns desertos pode ficar anos sem chover. São típicos de regiões tropicais e O subtropicais. clima Também é desértico é conhecida aquele que como ocorre clima nas regiões árido. marcadas pela presença de deserto. Podemos encontrar este tipo de clima nos seguintes desertos: Saara, Arábia, Austrália, Atacama, Negev, Kalahari, Sonora, Líbia, Mojave, Argélia, entre outros.